trabalho fica ainda mais pesado. E o pecado fez que essa necessidade de descanso se tornasse ainda mais evidente. Então o descanso não é algo criado em decorrência do pecado. O ser humano ele já descansava lá no Éden, ele já dormia lá no Éden, mas agora com a entrada do pecado no mundo, esse descanso ele se tornou algo ainda mais necessário, e o pecado sempre vai lutar para distorcer, para a gente querer descansar mais do que a gente deveria. Graças a Deus, hoje nós temos uma lei trabalhista, na qual permite que a maioria dos trabalhadores tenham direitos a 30 dias de férias em 365 dias de trabalho, o que é uma bênção, né? Então você pode descansar, ainda bem que não é anos, né? Ainda bem que é dias, né? Porque se fosse de anos, aí vocês estariam... Estava complicado. Então, graças a Deus, a gente tem esses direitos. E se você trabalhou duro durante o ano, seja no teu trabalho, seja alguma meta que você quis, nada melhor do que dar uma relaxada no fim do ano, deixar tudo de lado e dar uma descansada. Mas e com a tua família? E com a tua família? Quando você descansa na educação dos teus filhos? Quando você se cansa de ser esposo? Ou quando você se cansa da esposa? Como é que faz? O Eduardo já está querendo férias de casamento ali. Como é que faz? Você pega e vai para a praia sozinho ou ficar 30 dias lá sozinho? Não rola. As férias são com esse povo, né? As férias na praia, ou as férias no sítio, ou viagem que você vai fazer, ou descanso que você vai estar em casa, vai fazer em casa mesmo, são com essas pessoas. E criança continua sendo criança, continua te dando trabalho. O teu esposo ou tua esposa não deixa de ser pecadora quando você tira férias. Vou deixar, que vou te dar 30 dias onde eu vou ficar santo, não vou te dar nenhum problema. Não, o pecado ainda está ali. Então, nessa noite, nós continuaremos a falar um pouco sobre a glória de Cristo no lar cristão. Nós estamos na parte 4. E nessa noite, nós falaremos especialmente então, sobre o descanso, sobre o verdadeiro descanso da família cristã. Então, o sermão está dividido em duas partes. Numa primeira parte, eu quero falar então sobre o verdadeiro descanso da família cristã. E numa segunda parte, eu quero falar então sobre um cômodo do nosso lar que nós temos especificamente para fazer isso, que é o nosso quarto. Então, se vocês lembrarem, ao longo dessa série, nós temos geralmente falado sobre os cômodos do lar e alguma coisa relacionada à nossa família. Então, hoje eu quero falar sobre o verdadeiro descanso e sobre o nosso quarto. Então, para nós falarmos na primeira parte sobre o verdadeiro descanso da família cristã, vamos ler Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, nós leremos do verso 8 até o verso 11. Esse é o quarto mandamento que nós temos, e esse é o maior mandamento. Então olha que interessante, de todos os mandamentos que nós temos, esse é o maior mandamento, o que deveria chamar a nossa atenção. Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, nos diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, irmãos, é importante nós lembrarmos que a lei de Deus que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, ela serve como um espelho para nós cristãos. Nós não somos salvos por tentar cumprir a lei, você não é salvo porque você tenta cumprir essa tabela todos os dias, mas você é salvo porque você creu em Cristo e sabe que você não consegue fazer nada. Você olha para essa lei e ela serve como um espelho.
Tá? Então, hoje, antes de você vir para o culto, eu acredito que você tenha se olhado no espelho. Não, o cabelo não está bom, dá uma ajeitada, faz isso, a roupa, ajeita. Você olha no espelho e diz, tá bom, não tá bom, vamos para o culto. Você ajeita, você arruma. A lei de Deus, ela serve como esse espelho. Ela serve para você olhar para ela e dizer, aqui não tá bom, aqui a roupa precisa arrumar, aqui não tá bom. Esse é o papel da lei de Deus para os cristãos. Ela não te salva, mas ela mostra quais áreas da vida eu e você podemos crescer em santidade e refletirmos dessa forma melhor Jesus Cristo. Então, essa é a função da lei, e os mandamentos são divididos em 2 tábuas, como nós já falamos em outro momento. A primeira tábua, do 1º ao 4º mandamento, que é esse último que nós encerramos, ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus. E esse é o 4º mandamento, encerrando a primeira tábua, e o 2º fala sobre o relacionamento com o nosso próximo. E nesse 4º mandamento, Deus ele usa uma palavra para iniciar o mandamento, que ele não usa em nenhum outro mandamento. E isso é curioso, porque se você fazer uma análise aqui dos mandamentos, você verá que a maioria dos mandamentos começa com uma negativa, que é não. Não adorarás outros deuses, não terás para ti imagem de escultura, não matarás, não adulterarás. Todos os mandamentos começam com uma negativa, mas esse é o único mandamento que ele começa com a palavra lembra-te. Lembra-te. É o único mandamento que começa com esse imperativo para que nós venhamos se lembrar. Por que isso? Lembrar significa o quê? Bom, lembrar, quando você coloca um lembrete na geladeira, tomar remédio às 8 horas da noite. Ou você coloca um despertador, que é uma espécie de lembrete, precisa acordar. Por que você está se lembrando? Porque você tem a tendência de esquecer. Correto? Deus, ele começa esse mandamento, o único mandamento que ele começa usando a palavra lembra-te. Porque de todos os mandamentos, esse é o que nós temos a tendência mais facilmente de esquecer. De todos os mandamentos, esse é o mandamento que a nossa liberdade tende a afogar esse mandamento. Porque cometer adultério, ou matar uma pessoa, ou mentir, todos esses mandamentos começam com negativa, esses são mandamentos mais explícitos aos nossos olhos. Todo mundo cresce com essa ideia de matar não é uma coisa boa. Adulterar não é uma coisa boa, mentir não é uma coisa boa. Agora, quem é que no mundo ímpio que fala que separar um dia para o Senhor não é uma coisa boa e que a gente deveria tentar observar e que você está infringindo a lei de Deus? É só você sair no bairro hoje e ver o que os ímpios produziram hoje. O domingo é o dia da gandaia. É o dia de eles fazer o que eles quiserem. Por isso, Deus começa esse mandamento com essa palavra, lembra-te. Lembra-te, porque todos os negócios, toda a nossa vida, nós temos a tendência de se esquecer desse mandamento. E Satanás, ele se esforça para apagar da memória esse dia, introduzir a irreligião, introduzir a impiedade. Então vamos entender melhor o que esse mandamento está nos mostrando. No verso 8 diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Qual dia nós devemos guardar? Então veja que esse mandamento, por mais que ele seja o mais esquecido, de todos ele é o primeiro praticado pelo próprio Deus. Olha só a incoerência, a aparente incoerência. Ele é o mais esquecido, mas ele foi o primeiro a ser praticado pelo próprio Deus. O próprio Deus descansou no 7º dia da criação, como uma forma de exemplo, como uma forma de estabelecer um dia de descanso, de deleite nele. E desde o início da criação, esse dia sempre foi o sábado, o Shabat, chamado pelos judeus. Mas em Cristo, quando Cristo faz uma nova aliança, quando Cristo ele assume, ele morre, ele ressuscita no 1º dia da semana, no domingo, nós cristãos passamos a entender que esse dia então agora se tornou o domingo. O domingo é o 1º dia da nova criação. Então, se na antiga criação o 7º dia era o sábado, o dia de descanso, na nova criação em Cristo, o dia de descanso se tornou o 1º dia da semana, que é o domingo. Por isso, cristãos tendem a se reunir
e tem a obrigação moral de se reunir aos domingos. Então, entendam isso. Por isso o culto de domingo à noite é tão importante. Por isso o culto de domingo à noite é diferente do que uma reunião de oração na quinta-feira. Reunião de oração na quinta-feira é algo bom, é algo que a gente deve se esforçar para participar, porque vai nos alimentar espiritualmente, mas não é uma obrigação moral para o cristão. Você pode ter trabalho para fazer, você pode ter atividade da faculdade, você pode ter coisas para fazer com a tua família, e tudo bem. Agora, o domingo é um dia diferente, é uma obrigação moral, é um mandamento. Não tem desculpa moral para você não participar no domingo à noite, cultuando ao Senhor teu Deus. Então, olha só o que Deus está estabelecendo. Que esse é um dia sagrado, esse é um dia que nós temos para buscarmos o Senhor em família. E Deus, ele destina esse mandamento aos homens. Isso é outra coisa interessante que nós temos no mandamento. Olha o que Deus diz no verso 10. Mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das portas para dentro. Nem tu quem? Nem tu homem. Deus aqui está falando com os líderes das suas casas de Israel. Por quê? Porque, como nós já falamos em outro momento, homens são responsáveis por tudo que acontece no mundo, homens são responsáveis por direcionar a sua família, e a responsabilidade de como a sua família caminha, primariamente cai sobre os ombros dos homens. Então, como a tua família guarda esse dia, é responsabilidade do homem. Se o homem não assumir, se o homem não der diretrizes, não, no domingo a gente vai para a igreja, a gente vai cultuar o Senhor. Esse é o momento que a gente tem na semana para adorar o Senhor em família juntos, a gente vai para a igreja. Se o homem não assumir as responsabilidades, ele está induzindo toda a sua família a quebrar esse mandamento. Então, esse mandamento é primariamente destinado aos homens. E agora, o que nós precisamos entender é, nós vivemos em um mundo onde a impiedade e Satanás luta para destruir esse dia. Então, os ímpios não estão nem um pouco preocupados com isso. Então, quais são os dias que eles escolhem para promover entretenimento, eventos e tudo mais? Domingo, sábado ou domingo, mas muita coisa acontece no domingo. E nós vivemos nesse mundo caído. Eu sei que muitos de vocês têm que lidar com essa realidade. Então, o que a Bíblia nos mostra em relação a isso? Primeiro, existem obras de necessidade, trabalhos de necessidade, que a Bíblia ela não impede que sejam realizados no domingo. Como, por exemplo, bombeiros não podem fechar no domingo. Certo? Se começar a incendiar uma casa no domingo, e você dizer, não, vamos esperar até segunda-feira, você vai estar quebrando o sexto mandamento, não matarás, né? Você não está usando dos meios lícitos de vida para preservar uma vida. Hospitais não podem fechar nos domingos. Se alguém chega lá com ataque cardíaco, espera mais um pouco, amanhã a gente vê. Não tem como você fazer isso. São obras de necessidade. Mas todos os outros trabalhos, eles podem ser feitos nos outros dias da semana. Então, nós começamos lendo aqui um texto no culto nessa noite, onde os fariseus eles criaram um monte de regras, uma tabela do que pode e o que não pode fazer no domingo. E nós não podemos cair no mesmo erro, nós não podemos se tornar farisaicos e querer dizer, você deve cozinhar no sábado porque no domingo você não pode cozinhar, ou você deve limpar a tua casa no sábado porque no domingo você não pode. A gente não pode criar regras. O que a gente precisa pensar como cristãos, e cada líder de lar instituir uma cultura na sua própria família, quais atividades e trabalhos que eu posso realizar durante 6 dias da semana que eu posso não fazer no domingo? O que eu posso fazer durante 7 dias da semana que, se eu não fizer no domingo, não vai fazer falta? Vamos pegar alguma atividade de entretenimento. Faz falta assistir Netflix no domingo, se você tem 6 dias da semana para assistir? Não faz falta. Faz falta você assistir um jogo de futebol, se você pode assistir em outro dia? Não faz falta. Faz falta você capinar, você cortar a grama da tua casa, você
fazer alguma coisa, limpar a tua casa, e fazer alguma atividade que você pode fazer nos outros dias da semana do que você fazer no domingo? Não faz falta. Então, pense nessa regra como geral. Tá? Você institui, você é responsável pelas decisões que você toma. A gente não pode criar uma tabela de valores, mas comece a pensar biblicamente sobre isso. Porque Deus, ele projetou esse dia porque ele conhece a gente. Ele é o nosso Senhor, ele diz, olha, eu estou criando vocês, eu estou dando um dia de descanso para vocês, porque eu sei que se vocês trabalharem 7 dias por semana, vocês não vão aguentar. A gente começou falando de férias aqui. Todo mundo quer férias uma vez no ano, pelo menos. Por quê? Porque a gente não aguenta. E Deus nos dá um dia de presente durante a semana para nós descansar, e a gente diz, não, eu não preciso desse dia, eu quero trabalhar 7 dias por semana. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Então pense sobre isso. Esse é o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso está no Senhor. Quando nós centralizamos a nossa vida dele no primeiro dia da semana, quando nós reabastecemos as nossas energias para nós ouvir a palavra de Deus, meditar sobre as coisas de Deus e nós termos uma semana abençoada na presença de Deus. Isso é verdadeiro descanso. Verdadeiro descanso não é você dormir até às 11 no domingo de manhã. Verdadeiro descanso é você se alimentar da palavra de Deus e descansar à tarde. Que você tem tempo também, assim como você tem de manhã. Os cristãos acham, não, eu vou ter um verdadeiro descanso se eu dormir no domingo até as 11 da manhã, não participo do EBD, e aí, bom, você vai ser muito menos produtivo durante a tua semana querendo burlar o Senhor. Pode ter certeza disso. Que coisas durante a tua semana que poderiam acontecer de forma muito mais rápida, você poderia ser muito mais produtivo em um monte de coisas se você centralizasse a tua vida no Senhor. Se você aprendesse a desfrutar do verdadeiro descanso que está no Senhor. Então reflita sobre isso. A graça de Cristo nos ajuda a encontrar esse verdadeiro descanso e que nós venhamos refletir isso nas nossas famílias. Então, dito isso, eu quero passar para uma segunda parte, onde nós estaremos falando então sobre um cômodo do nosso lar, onde nós temos e que é projetado para nós descansarmos, que é o nosso quarto. Então, para falarmos sobre isso, vamos ler uma passagem que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, nós leremos do verso 1 até o verso 5. Hebreus capítulo 13, verso 1 em diante, nos diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, uma de nossas tarefas como cristãos é conformar tudo o que nós fazemos às Escrituras, incluindo cada cômodo da nossa casa. Isso, obviamente, inclui o quarto de dormir e, dentro do quarto, o leito matrimonial, assim como o leito de enfermidade. Então, eu quero que a gente reflita hoje sobre essas 3 coisas relacionadas ao quarto. O quarto como um espaço para dormir, o quarto onde tem o leito matrimonial, e também o quarto como um ambiente onde muitas famílias enfrentam o leito de enfermidade e que talvez seja nós daqui a alguns anos. Então,
O que o escritor aqui aos Hebreus ele está exortando é que o amor fraternal seja constante, de forma que eles não venham negligenciar a hospitalidade, como nós falamos no último sermão em relação a isso. É no quarto de visitas onde você pratica a hospitalidade, ou parte da hospitalidade, onde você recebe as pessoas para estarem na tua casa. Porque pessoas que fizeram isso receberam anjos, sem saber, como nós vemos no Antigo Testamento. Abraão recebendo anjos que incorporaram em formas humanas. E a partir disso ele fala sobre o leito matrimonial, como uma forma de ser praticado nesse ambiente de forma pura e de forma límpida. Então, eu quero que a gente comece refletindo aqui um pouco sobre o sono, tá? Um pouco sobre o quarto como um lugar para dormir, porque é isso que a gente faz, né? A maior parte da nossa vida em casa, às vezes, é dormindo. Uma pessoa que vive entre 70 e 80 anos, se ela tiver uma média de sono de pessoas normais, entre 6 e 8 horas de sono, ela dorme aproximadamente 25 anos da vida dela. Já parou para pensar nisso? É muito tempo, gente. Você passa quase um terço da tua vida dormindo. Né? E a vida já é curta, não é? A vida já é curta e você quer ficar dormindo ainda. Por isso que o pessoal sempre fala, o que você está fazendo da meia-noite às 6 da manhã? Vamos produzir, gente. Vamos ficar dormindo. Que é isso. Então, olha só. Assim como casamento, trabalho e comida, o sono era algo que já existia no Éden antes do pecado entrar no mundo. Então, o sono já era algo que acontecia e o sono é algo que vai continuar eternamente, provavelmente, tá? Porque foi algo que foi criado antes da queda, você vai continuar dormindo. Agora, o sono é apenas uma consequência. A Bíblia ela relaciona o sono diretamente com alguns pecados. Isso é algo interessante. A Bíblia ela relaciona o sono diretamente com alguns pecados, porque o sono ele foi feito antes da queda, mas o pecado afetou o sono, de forma que a Bíblia relaciona o sono diretamente com a preguiça e com a ansiedade. São dois pecados que estão diretamente relacionados ao sono. E essas coisas desencadeiam ainda mais outras doenças que a gente tem bastante na nossa era, como depressão e tudo mais. Pega uma pessoa depressiva, ela quer ficar deitada, ela quer ficar dormindo a vida inteira. Ela quer ficar no quarto dela, ela ficar trancada. Mas o quarto não é um ambiente para nós desabrocharmos preguiça, ansiedade. O quarto é um lugar para nós desabrocharmos a glória de Deus. Isso significa que você vai para lá com um objetivo, sabendo o que você vai fazer. Isso significa que um cristão ele tem controle sobre o sono dele. Significa que quando Cristo está centralizado no coração de um crente, ele dorme bem. Ele dorme bem. A Bíblia relaciona o sono com uma vida boa. Salomão, quando ele escreve Provérbios, ele relaciona diretamente o sono suave à verdadeira sabedoria. Olha o que Salomão diz: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Irmãos, isso é muito interessante. Porque a paz de Deus que deveria inundar o coração dos cristãos, ela nos protege. Ela nos protege, não o contrário. Muitos cristãos hoje, eles tendem a lidar com ansiedade, ou com problemas, preocupações, eles tendem a lidar com isso preocupando-se de joelhos. Irmão, vamos orar. Amanhã tem prova, amanhã tem uma conversa difícil no trabalho, amanhã tem coisas complicadas para fazer. Eles se preocupam orando, perdem o sono, né? Oram, e aí eles concluem essa preocupação em nome de Jesus, amém. Senhor, tem muita coisa para fazer e tal. E como não era de se surpreender, essas pessoas têm dificuldade para dormir. As pessoas têm dificuldade para dormir. Irmãos, a paz que excede todo entendimento irá guardar o nosso coração e mente em Cristo Jesus. De forma que você, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer amanhã, mas basta cada dia ser um mal. Então, o que eu tenho para fazer agora? Dormir.
então eu vou dormir, que é uma beleza. É isso que um cristão é, dessa forma que um cristão age. Ele não se preocupa, ele não entra num estado de transe, de ansiedade, de preocupação, a ponto de perder o sono. E se isso está acontecendo, certo, pode ter outras causas que causam isso, tá? Pode ter causas psicológicas, causas mentais, que os profissionais da área podem te ajudar, mas avalie teu coração. Porque geralmente esses problemas ocorrem não puramente por causas mentais. Geralmente eles decorrem de ídolos no coração, de corações não centrados em Deus, de corações que andam ansiosos, preocupados, é o que Jesus fala. Olhe os pássaros, olhe as coisas ao teu redor, e você deveria descansar no Senhor. Então, se você está tendo dificuldade para dormir, se você não está dormindo bem, avalie teu coração. Avalie o teu coração, procure um profissional da área, mas avalie o teu coração conforme a palavra. Porque por vezes essa ansiedade é produzida no teu coração por você não estar refletindo Deus nesse quarto, no teu quarto. Você deveria estar refletindo Cristo lá. Você creu em Cristo, você professa Cristo, você sabe que no meio de tempestade vai vir, tempestade vai passar. Você dorme bem. Então, um cristão, ele acorda, ele trabalha duro durante o dia, ele chega cansado no fim do dia e ele dorme bem. E ele disciplina o seu sono, ele, vou dormir 6 horas, vou dormir 8 horas. Isso é uma coisa interessante. Aprenda a dormir bem para você produzir mais, porque tem muita gente que tem a tendência, não, estou cheio de coisa, não estou conseguindo dormir direito. Ele começa a dormir 3 horas, 4 horas, começa a entrar numa rotina louca, onde ele nem consegue dormir direito, e ele acha, e as pessoas acham, que isso vai gerar mais produtividade. Eles dormem menos, trabalham mais, achando que isso gera mais produtividade. Isso é balela. Se você dormir bem, se você comer bem, se você praticar exercícios físicos, você vai render muito mais durante o teu dia do que se você ficar se martirizando, dormindo pouco, não comendo direito e querendo fazer loucuragem, virar à noite estudando e tudo mais. Eu vivi isso na prática quando eu estava na época do seminário. Meu primeiro ano eu tentei fazer umas loucuragens assim. Meu segundo eu falei, não, chega com isso, agora vou me disciplinar e tudo mais. Rendi muito mais, mudou completamente. Então, entenda isso, são coisas que eu e você deveríamos refletir Cristo, deveríamos refletir a glória de Deus no nosso sono. E por fim, para nós concluirmos essa parte do sono, ensine teus filhos a não terem medo dos sonhos e pesadelos. O quarto geralmente é um lugar para as crianças, algumas crianças, onde elas têm sonhos, onde elas têm pesadelos, onde elas às vezes têm medo quando começa a tempestade. Tá? Ensine elas a lidarem com isso, mas também não tenha medo você, tá? De sonhos e pesadelos, porque tem muito adulto que tem problema com sonho, fala para o filho, mas também acorda desesperado e quer achar uma causa espiritual porque aquilo está acontecendo. Então, dito isso, eu quero passar para uma segunda parte e falar um pouco sobre o leito matrimonial, que é o que a nossa passagem aqui também está mostrando, que é onde um relacionamento ele se aflora no quarto dessa casa, quando duas pessoas estão casadas. Então, olha só o que o texto está nos mostrando no verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, irmãos, o relacionamento sexual, que é a consumação de uma aliança, então entendam isso, a aliança de casamento, ela é feita publicamente, o casamento ela é uma aliança pública consumada pelo ato sexual. Tá? Então, o ato sexual ela é a consumação dessa aliança feita publicamente. Então, nós falamos isso em outro momento aqui no Encontro de Casais. Tá? Se você ter relação sexual sem uma aliança pública, sem um casamento, isso não é casamento, isso é fornicação. Então, pessoas que têm relacionamento sexual antes do casamento, isso é fornicação, elas fornicaram. Agora, se você apenas tem uma aliança pública, você tem um casamento, você tem uma cerimônia, tem testemunhas e tudo mais, e você não consuma essa aliança com ato sexual, isso também não é casamento. Tá? Casamento é uma aliança pública consumada pela relação sexual.
Isso é algo interessante porque não se vê muitos cristãos falando sobre isso. Na verdade, a maioria das famílias, isso é um assunto tabu, né? As famílias nem sabem como conversar e entendam que cada pai tem a liberdade para escolher a idade que ele vai conversar com seu filho sobre isso. Agora, fale, tá? Converse, explique e analise esse assunto biblicamente, fale sobre isso. Porque se você não falar com ele, ele vai aprender. Ele vai aprender com um coleguinha na escola, ele vai aprender com as músicas que estão tocando no mundo, ele vai aprender. Ele vai aprender na internet, ele vai estar curioso. Nós somos seres sexuais. Deus nos criou dessa forma. Então, não olhe para o teu filho, que é todo bonitinho, achando que um momento ele nunca vai pensar sobre isso e nunca vai querer saber sobre isso. E a responsabilidade de falar essas coisas com ele é tua, pai e mãe. Você é responsável. Porque se ele cometer besteira lá na frente e você não falou, a responsabilidade vai ser tua. Então, quero que a gente entenda um pouco biblicamente o que a Bíblia fala sobre isso. Olha só o que o escritor dos Hebreus aqui está mostrando sobre isso. Ele está mostrando que é digno de honra ter um leito sem mácula. E quando ele vai nos mostrar no verso 5 sobre o que deveria sustentar essa relação, ele fala sobre contentamento. Olha que interessante no verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Avareza é quando você está buscando mais, mais e mais, quando o teu coração nunca está satisfeito. Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque um adultério, ele começa no descontentamento. Então, tudo começa no descontentamento. Você não está satisfeito com o que você tem em casa, você não está satisfeito, e aí você começa a ficar descontente. Esse é o degrau número 1. O degrau número 2 é você começar a tornar esse descontentamento um descontentamento aberto. Então, você começa a reclamar da relação, você começa a se afastar, você começa... E identifique esses sinais, tá? Você começa... coisas que antes funcionavam, agora não são boas mais, você começa a tornar esse descontentamento aberto. O degrau número 3 é você buscar saciar esse descontentamento com algo de fora. Então você diz, aqui não está bom e tal, você já está deixando esse descontentamento explícito, aí você vai buscar algo fora. E o passo número 4 é você consumar esse descontentamento no adultério. Mas tudo começa com o descontentamento. Você não está satisfeito com o que você tem. E isso é uma coisa que os cristãos eles deveriam se ater mais. Porque se a relação sexual é um ato de estar relembrando, assim como a ceia para o crente é um momento onde nós estamos sendo alimentados espiritualmente, relembrando a aliança que a igreja fez com Cristo na cruz. Da mesma forma, o relacionamento sexual é o momento onde uma aliança que foi feita 5, 10, 15 anos atrás está sendo renovada, está sendo celebrada. Tá? Então, os cristãos eles deveriam ter essa visão quando eles vão para o quarto. Eles estão glorificando Cristo, eles estão refletindo Cristo nesse ambiente. E não se torne descontente, porque relacionamento sexual é como qualquer outra área da vida. Tem momentos que você que é casado, você vai concordar comigo. Tem momentos que você pode se tornar cansado, tem momentos que não vai funcionar, tem momentos que vai estar errado, assim como qualquer outra área da vida. Assim como você começa a estudar uma coisa, você diz cansei, você precisa achar novos métodos, você precisa estudar o assunto para renovar essa aliança. Mas não deixe a ignorância ou a falta de buscar conhecimento permitir com que isso crie descontentamento e produza uma catástrofe lá na frente no teu casamento, na tua família. Tá bom? Então, dito isso, eu quero que nós olhemos outra passagem em 1 Coríntios, capítulo 7, que fala especificamente sobre isso. Primeira Coríntios, capítulo 7,
do verso 1 ao verso 5. Nos diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então veja só, Paulo era solteiro e Paulo está dando ele está mostrando o lado dele. Uma pessoa solteira, ela tem mais tempo que uma pessoa casada. Uma pessoa solteira, ela não precisa se esforçar tanto por outra pessoa, ou para alinhar tantas coisas como uma pessoa casada. Viver 24 horas, ou maior parte do teu dia com alguém, exige muito mais esforço em relação a outra pessoa do que você viver solteiro. E é por isso que Paulo está falando, olha, é bom que o homem não toque mulher, se puder viver dessa forma, só para a glória de Deus é muito bom. Mas ele falou, não é todas as pessoas que têm esse dom, são pessoas específicas, como era o caso de Paulo. E o que ele está mostrando aqui é que quando marido e mulher eles se casam, eles se tornam uma só carne. Eles se tornam uma só carne a ponto de você não ter mais direito sobre o teu corpo e a outra pessoa, o teu cônjuge, não ter direito sobre o corpo dela, porque vocês são uma só carne. Isso demonstra que a frequência da qual um casal faz utilidade do leito matrimonial deveria ser a regra do amor. Tá? A regra do amor. Isso é uma coisa que os cristãos deveriam pensar. Porque essa é uma área que afeta muitos cristãos, muitos não têm coragem de procurar ajuda, muitos ficam se arrastando a vida inteira, mas tem muito problema, e essa é a área que causa a maioria dos divórcios que a gente tem no mundo cristão hoje. Então pense sobre isso. Não dê brecha para Satanás. Proteja a tua família com a regra do amor. É isso que Paulo está mostrando. Paulo está dando apenas aqui uma concessão para que não haja relacionamento sexual entre um casal, que é se você vai fazer uma temporada para buscar a Deus. Vou para o monte, ficar 20 dias orando, ou 30, ou 2 semanas, estilo Jesus no deserto. Então tá bom. Esse é o único argumento que você tem. Agora, não quero, estou cansado. Ou, não quero, não sei. Você não tem direito sobre o teu corpo. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa da regra de amor, precisa de sabedoria dos dois lados. Homens são atraídos pela visão. Tá? Então, não precisa de muita coisa para o homem estar pronto. Né? Diferente da mulher. Mulher, ela funciona pelo emocional. Precisa acontecer uma série de coisas antes para que ela esteja preparada. Então, homens, tenham sabedoria. Também não é... O cara não faz nada durante o dia e acha que à noite vai estar tudo certo. Porque essa é a lógica da maioria dos homens. E a maioria das mulheres, cuidem para que as coisas da vida, ou a TPM, ou qualquer outra coisa que possa te atrapalhar, seja um motivo para você justificar, não quero. Tá? Entenda isso. A regra é do amor. Você precisa estar preparado a doar mais para receber. Isso é que rege um relacionamento cristão. Quando duas pessoas, quando um casal, eles vão para o leito matrimonial, dispostos a ambos dar, receber é uma consequência óbvia de duas pessoas que estão doando amor. Agora, se você entra num relacionamento profissional, o que a outra pessoa tem a me oferecer, e você entra com essa regra em mente,
vira uma briga, vira uma manipulação, vira um faz isso puxando o rabo do outro aqui. Um tenta fazer uma coisa para tentar conquistar lá, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Isso não funciona, não é isso que Paulo está nos mostrando. Então, tenham isso em mente, pais, preparem seus filhos para falarem sobre esses assuntos, quando vocês acharem importante, mas conversem. Eu nunca vou esquecer, quando eu tinha uns 12 anos, minha mãe sentou comigo, com meu irmão, e falou: o que vocês querem saber? Qual que é a dúvida de vocês sobre isso? É claro, a gente estava cheio de dúvidas, e ela foi falando tudo. Para mim isso foi muito marcante, porque exatamente naquela época eu estava começando a andar com uma galera de adolescente na escola, que estava com adolescente, né, descobrindo tudo novo, e perdendo virgindade, e falando, e meninos querem cantar de garanhão quando começam a falar essas coisas. E aquela conversa foi muito importante, porque ela foi um marco na minha vida para mim entender como funciona, para mim saber que a figura que Hollywood produz não é a figura real. Porque se você for pelos filmes de Hollywood, eles produzem a imaginação dos adolescentes, as músicas produzem a imaginação das crianças e dos adolescentes a criar como se fosse o maior prazer que eles podem obter na vida. Aí quando eles vão para a vida real, eles dizem que não é assim que funciona. Tem muita coisa envolvida. E muitos perdem a virgindade, ou eles quebram valores cristãos importantes por falta de instrução. E depois, eu já conversei com vários casais que depois que tiveram na adolescência problemas, vamos lá, vamos experimentar, faz tudo sem pensar direito nas consequências daquilo, e depois quando eles querem entrar num relacionamento sério, quando eles começam a conversar, beleza, vamos casar e tal, e quando começam a falar sobre esses assuntos, aí vem à tona os problemas. Quando eles entram na vida sexual, eles começam a ter problemas, porque coisas mal resolvidas do passado começam a afetar os relacionamentos depois. Então, tenha sabedoria, ore e fale com teus filhos no momento adequado, mas não deixe eles serem ensinados pelo mundo. Dito isso, eu quero que a gente fale também sobre o leito de enfermidade, que é a última parte que nós temos para falar sobre o nosso quarto. O escritor aos Hebreus fala sobre a hospitalidade, ele também vai falar sobre a regra do amor. E no quarto é onde, por vezes, nós ficamos doentes, é claro. E no quarto é a oportunidade de nós ensinar, tanto para as pessoas ao nosso redor, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, a oportunidade de nós ensinarmos que Cristo tomou sobre ele as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. A nossa fé, ela deveria ser aumentada no meio do leito de enfermidade. Quando alguém ele vai para um leito de enfermidade, nós não deveríamos ver isso como algo que deveria nos assustar. Nós falamos isso na reunião de oração, agora ali atrás, a gente orou pelas pessoas enfermas da nossa igreja, e eu falei, vamos orar pelas pessoas que ainda ficarão enfermas. Porque nós costumamos viver pensando que a gente nunca vai ter um câncer. Que a gente nunca vai ter que perder uma mão, talvez, por causa da diabetes. Um pé vai ter que ser amputado. Ou algum de nós pode ficar cego. A gente não gosta de pensar nisso, mas isso pode acontecer. Quem de nós aqui, por mais saudável que seja, está livre dessas coisas afetarem nós? Então nós nunca pensamos sobre isso, e quando acontece a gente entra em colapso, entra em desespero. Mas essa é a consequência do pecado no mundo. Isso pode afetar qualquer um de nós aqui. Então, se prepare para esse momento. O leito de oportunidade o leito de enfermidade é uma oportunidade para nós refletirmos sobre essas questões, para nós falarmos sobre Cristo e, da mesma forma, para nós refletirmos sobre a morte. Quantos de vocês já falaram sobre a morte com os filhos de vocês? Filho, um dia o papai vai morrer. Um dia a mamãe vai morrer. Porque essa é uma realidade, ou aqui todo mundo vai viver para sempre. Todo mundo aqui é Enoque. Essa é uma realidade. Quantos de nós conversamos sobre essas realidades com as nossas famílias? Eu já vi quantas famílias
Quando alguém morre, ninguém sabe senha de cartão, ninguém sabe nada. É um caos. Tem que sair ligando para gerente, tem que sair fazendo um monte de coisa. Tá, mas por que a família nunca sentou para conversar sobre isso? Se isso é uma coisa tão óbvia, se isso é uma coisa tão óbvia como eu e você nos alimentarmos todo dia, que isso vai acontecer. Cristãos, eles precisam começar a aprender a saber lidar com essas questões existenciais, como a morte. Para que no momento que isso aconteça, isso simplesmente não faça a gente entrar num colapso. Não faça a gente perder o chão. Pense sobre isso desde já. E se tiver alguma pessoa enferma na tua família, aproveite esse momento para falar sobre isso. Para falar que Cristo venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, nós também um dia venceremos. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, significa que nós também ressuscitaremos. Significa que nós temos esperança após a nossa morte em Cristo Jesus. Aproveite esses momentos para mostrar que Cristo tomou as nossas enfermidades, que Ele morreu, ressuscitou, e nós podemos desfrutar dessas mesmas bênçãos se nós professarmos Ele, se nós o adorarmos, se nós o seguirmos. Então faça isso em família. Nada melhor do que ter esses momentos em família com essas conversas de qualidade. Em vez de ficar conversando sobre um monte de coisas que às vezes não tem produtividade nenhuma, pegue essa semana, um dia da tua semana, para conversar sobre esses assuntos que nós falamos aqui nessa noite. Para conversar sobre assuntos realmente de questões existenciais, questões profundas. Reflitam sobre isso. Isso é algo importante para a saúde da tua família, para a tua saúde espiritual. Então, irmãos, hoje nós falamos sobre a glória de Cristo no lar cristão e como nós podemos glorificá-lo através da guarda do dia do Senhor, do domingo, separando um dia da nossa semana para nós descansarmos nele, assim como nós podemos glorificá-lo através desse cômodo específico do nosso lar, que é o nosso quarto. E que Deus nos ajude, irmãos, nos ajude a colocar em prática aquilo que nós ouvimos essa noite. Vamos orar?